Olá, olá! Bem-vindo a mais um podcast do Live College. Bom, hoje, como foi dito na semana passada, estou com o mito do College Basketball, o Leonardo Sasso, do perfil do College Basketball, e falaremos hoje sobre a Atlantic 10 e sobre a Missouri Valley. Sasso, bem-vindo, muito obrigado de novo. Obrigado, Rodrigo, mais um podcast nosso junto, hein? Já vamos fazer nosso terceiro podcast junto, que é isso, hein? É uma honra sempre estar contigo aí. Nós vamos chegar até... Eu quero ver quantos podcasts você vai me aguentar até o final da temporada. E eu acho que vão ser todos, né, cara? Vou largar do college antes. Vou sair do college de tudo, ficar com trauma. Não, mas é uma honra aí estar contigo e hoje falar de duas conferências que eu fiz os previews, então vai ser... Assim, vamos dar mais um maior embasamento. Até porque é só nós dois hoje, né? Ninguém nos quis. Não, com certeza. Assim, vai ser, como você disse no último podcast, vai ser muitas histórias, né? Porque os times, alguns são umas tradições, mas outros, né? As duas conferências, até uma que hoje é mais fraca, que a Missouri Valley, tem mais história até que a Atlantic tem. Só que de muitos times que não fazem mais parte da conferência. Então a gente vai falar um pouco disso aí tudo, dessa história, dos times dessa temporada também, que o nível não tá muito bom, né? Mas a gente vai falar aí pra galera. Então vou te apresentar hoje, né? Que no último podcast não deu muito pra te apresentar, não ficou muito perfeito o som, então... Por favor. Aqui estás, Rodrigo Lazzarini, sendo apresentado pela primeira vez do podcast. Esse que é o nosso apresentador, querido apresentador. Pra seguir ele no Twitter, ó, @Laza... Agora eu me esqueci. Rodrigo Lazzarini. É só Rodrigo. O Lázaro Vicente é dos outros negócios, né? É, no Instagram. No Instagram é Lázaro Vicente, né? Nas fotinhas esquema. Claro, fotinhas jogando beisebol, jogando futebol americano. Que claro. Isso. Então aí, Rodrigo Lazzarini, o mito. Muito obrigado, senhor. Bom, como você disse, você fez os previews, eu vou seguir você é o cara que comanda. Todo mundo que quiser saber sobre Atlantic 10 e Missouri Valley, por favor, não só essas conferências, mas todas as outras, sigam Leonardo Sasso, C Basketball BR, é isso, né? C Basketball BR. Claro, é um mito. Bom, ele que tá em todas comigo, vamos falar sobre essas duas conferências. Sasso, vamos começar pela Atlantic 10, então, sem muitas enrolações. Vamos falar naquele mesmo esquema, o Power Ranking, nas previsões, né? Melhor freshman, melhor jogador, melhor quinteto. Bora pro Atlantic 10. Seu primeiro colocado na Atlantic 10, por favor. Primeiro colocado na Atlantic 10 vai seguir o mesmo modelo da temporada passada. Dayton, na minha opinião, vai ser o primeiro lugar na Atlantic 10. Motivos para isso. Principalmente a permanência de alguns jogadores bem interessantes. O principal deles, o Charles Cook. Com certeza vai ser um dos melhores armadores do basquete universitário no país inteiro nessa temporada. Muitos analistas levam muita fé nele, eu também. Acho que ele é um cara que conduz muito bem a bola, arma muito bem o jogo. E Dayton precisa muito, o Art Miller gosta de ter um armador que consiga distribuir bem o jogo pro time. Então o Charles Cook vai conseguir representar isso bem pro time. Nós temos também o retorno de 3 jogadores interessantes. O Kyle Davis, o Kendall Pollard e o Scoot Smith. Então esses 3 jogadores que já tiveram na base da temporada passada vão ajudar a equipe. A única perda muito relevante é o da Sean Pierre, que era um dos melhores jogadores da equipe, né? Melhor reboteiro da equipe, um dos melhores da conferência. Jogou muito bem, assim, ele teve médias extraordinárias, né? Sim, e era muito importante pra aquele time de Dayton da temporada passada, da temporada retrasada também, que fez barulho no March Madness. Então, e a notícia triste da conferência, do basquete universitário, de Dayton, né, principalmente, foi a morte do Steve McKelvin durante essa off-season, que abalou muito a universidade. Né? Com certeza. Quando eu vi a notícia até, eu disse, o cara jovem assim já falecendo, né? Então fica triste, né? Todo mundo ficou triste lá e faz parte, né? Tem que seguir agora e Dayton vai jogar certamente por ele nessa temporada. Com certeza. E que você me fala dos freshmen do time de Dayton, a gente sabe que tem alguém muito especial, né? Eu acho que esse freshman aí, com certeza, pode ser que ele não seja o melhor, até pra mim não é o melhor, mas ele tem nome, né? Tem aquele sobrenome que pesa. Alala todo mundo. Costas Antetokounmpo. Mais um freak doido lá pra fazer aquele monstro atlético que sempre são todos os Antetokounmpos. Até agora só um que tá com muito destaque, e esse com muito destaque mesmo, que é o Giannis Antetokounmpo. No Milwaukee Bucks até assinou uma renovação agora absurda, 100 milhões, se eu não tô enganado. É isso mesmo, vai ser armador, ala e pivô do time, com certeza. De todas as posições, Antetokounmpo revolucionando o basquetebol. Não, a gente vê que
que o Antetokounmpo tem um nome, vamos ver o que o Costas pode fazer, né? Fora o que a gente falou, né? Fora do ar, assim, que ele tem aquele atleticismo que todos eles têm. Sim, isso então já... ele pode trazer quem sabe, uma renovação, como você disse, pro time de Dayton, né? Com certeza, eu acho que ele já vai ter um espaço imediato nesse time, até porque ele era no top 100, então pode ajudar já esse time de Dayton imediatamente. Não sendo o principal jogador da equipe, isso com certeza não, mas já ajudando principalmente na tábua defensiva, que ele já tem esse potencial físico muito grande. No ataque vai evoluindo, até porque todos começaram muito crus, se a gente vê. Então não deve ser diferente com o Costas Antetokounmpo. Com certeza. Teve alguma transferência que a gente fala assim, né? As conferências menores, a gente sabe que a Atlantic já teve uma história muito relevante no basquete universitário. Teve alguma transferência de impacto nesse time? Não sei se vai ser de impacto muito grande, mas teve uma pra Dayton que foi o Josh Cunningham, que veio de Bradley, que é da Missouri Valley, que a gente vai falar logo. É um jogador que nos primeiros amistosos de Dayton já aprontou, já fez 16 pontos, 10 rebotes no jogo, então pode ajudar esse time de Dayton imediatamente. A gente já vê como todos os jogadores que eu já falei, é um elenco que tem recurso. Isso a gente não vê muito na Atlantic tem. A gente vê times titulares interessantes, mas o banco não ajuda tanto. E Dayton tem já um roster bem interessante pra essa temporada. Eles têm uma experiência assim, né, que vem de March Madness seguidos. Sim. E os Flyers treinador sempre, também, o Art Miller. Com certeza. E assim, os Flyers sempre estão presentes, né? Saudades de quando eu ia em Dayton, em Ohio. Bom, mas tu tem experiência, né? Tá em todas as escolas do mundo. Vamos ver. Quem sabe um dia a gente vai junto em algum, imagina? Imagina, tá louco. Vamos ser. Vamos ser muito bom. Então, passando o Dayton, quem que você acha que pode ser um runner-up ali, o segundo colocado da Atlantic Time, por favor, Sasso? É uma equipe que com certeza vai brigar pelo título. Isso eu não tenho dúvidas, a não ser que as lesões assustem o time de novo, como aconteceu na temporada passada. É Rhode Island, que foi bem na temporada passada, teve uma campanha de 9-9, com os dois principais jogadores da equipe se lesionando. Um ficou fora de toda a temporada, que é o A.C. Matthews, e o Hassan Martin, que perdeu metade da temporada. E mesmo assim foi o Defensive Player of the Year da conferência, um jogador uma presença do garrafão muito forte e muito interessante ver como ele vai se portar nesse último ano de college dele. E o Matthews, ele perdeu toda a temporada, uma lesão no joelho, já tá treinando normalmente agora nessa temporada. E o Dan Hurley conseguiu, que é o técnico da equipe, conseguiu, mesmo sem esses dois jogadores, trazer jogadores novos que muitos não conheciam, não se tinha esperança que o Rhode Island conseguisse uma campanha tão interessante como conseguiu com essas lesões, e apareceu uns jogadores interessantes como Curran Iverson, Jarvis Garrett, Jared Terrell. Esses três jogadores foram cestinhos do time, junto com o Martin, que perdeu metade da temporada, e credenciam essa equipe de Rhode Island para ser uma top 25 do país fácil. Eu não tenho dúvida que se jogar tudo aquilo que eles sabem, com o Dan Hurley, que é um muito bom treinador, eles vão conseguir chegar a top 25, brigar no topo da Atlantic que tem, com certeza. Então, como você diz, assim, a gente vê que eles tiveram uma campanha 9-9 ano passado, ficaram ali no meio da tabela, né, em nono lugar, e a gente vê que esses dois jogadores podem ter um impacto. É uma defesa, um time que tem uma boa defesa, movimenta bem a bola, os jogadores sabem jogar aquele off-ball, né, que não precisa ter a bola na mão para saber jogar. Então pode ser uma surpresa, né, de vir de uma temporada de 9-9, quem sabe pode ter um saldo positivo e quem sabe alcançar o March Madness, né, brigando pela... Com certeza. Nas análises da temporada passada, acreditava-se que os dois ótimos armadores que viriam ser das mid-majors eram o A.C. Matthews e o Khalil Felder. O Khalil Felder se destacou muito em Oakland e o Matthews teve essa lesão que dele não pôde jogar. Então, o que a gente pode esperar desse cara nessa temporada? Tomara que ele não esteja com nenhum resquício da lesão, mas pode ser muito importante, um dos melhores jogadores de mid-majors do país inteiro. Isso não tenho nenhuma dúvida que vai acontecer. Então, olho no A.C. Matthews, né? Vamos ver o que ele pode aprontar. Então, passando aí por Rhode Island, onde que nós vamos agora? Vamos para Virginia Commonwealth, VCU. Famosa VCU. Diga-me sobre. Essa aí também é outra universidade que está sempre nas cabeças, né? A gente nunca pode
duvidado de VCU antes do nosso querido Shaka Smart, que foi pra Texas, que a gente já falou no podcast da Big 12. Shaka Smart deixou um legado muito grande, aquela defesa fantástica de VCU, que continua com umas características um pouco diferentes, agora que o Will Wade assumiu, vindo de Chattanooga. Chattanooga, grande conferência. Chattanooga, várias baladas da antiguidade chamavam Chattanooga, você sabe, né? Você não era nem nascido, já existiam baladas com o nome de Chattanooga, viu, Leonardo? E Chattanooga fez uma temporada interessante na temporada passada, sem o Will Wade, claro. Mas falando sobre VCU em si, um time muito interessante também pra essa temporada. Teve algumas transferências, uma, né, principalmente, que era o Gilmore, que teria um pouco mais tempo de quadra nessa temporada, mas ele acabou saindo do time. E o principal jogador da equipe, o principal cestinha, também foi embora, que era o Melvin Johnson, né? Se formou, nem sei se foi pra NBA, não tenho... Eu acho que ele foi pra D-League, eu acho que ele assinou um contrato com um time da D-League, se eu não me engano, eu vi outro dia no Twitter. Já teve o draft da D-League? Não sei. Já teve. Então já deve ter assinado, porque ele tem um potencial pra assinar aqueles contratos de 10 dias com a NBA e talvez buscar uma vaguinha aí, porque é um jogador bem interessante. E o principal jogador da equipe hoje, na minha opinião, é o Jaquan Lewis, armador, e é muito bom defensivamente e tem uma visão de quadra muito interessante. Ele não é aquele jogador que armador cestinho do time, aquele armador que prefere o passe antes, marca muito bem. Ele foi o líder de roubos de bola na temporada passada da equipe com 1.6, e a tendência é que aumente ainda mais esse número agora, sendo a referência desse time. Outro jogador que a gente pode citar, Mo Alie-Cox, Justin Tillman, Doug Brooks. Jogando em casa, essa equipe é muito forte. A pressão que ela exerce. Eu gosto muito de ver jogos de VCU, por causa que, junto com a torcida, parece que faz 10, 12, 14 pontos sem resposta do adversário, ponte aérea pressionando assim o adversário, que fica um ambiente, aquele ambiente do college que todo mundo se apaixona quando olha. Sim. Torcida vindo junto. É exatamente o que eu ia falar, assim, os caras, parece que eles sabem quando trazer a torcida, né, que faz aquele run de 8, 10-0 e o outro time não consegue chegar, né, porque, como você falou, vai pro contra-ataque e tá sempre ali. O olho no Jaquan Lewis foi o que você falou, né? Ele, além de ele ser um jogador na defesa muito atuante, ele consegue fazer os pontos dele, né? Ele tem a participação no ataque também. Com certeza. Principalmente nas assistências, mas também pontuando. É um cara que consegue arremessar de 3 pra ter uma certa consistência. E isso é importante pra esse time de VCU, porque tem alguns jogadores bem interessantes, como eu já falei do Justin Tillman, Doug Brooks, e agora um calouro que tá vindo, que é cotado como o principal calouro dessa conferência, que é o Dariant Jenkins, um jogador que vai jogar no backcourt do lado do Jaquan Lewis, provavelmente já vai ser titular no começo já da temporada. Então a gente pode esperar que seja mais forte ainda esse time de VCU, mesmo com a perda do Melvin Johnson, né? O Dariant Jenkins é um ala, e ele é cotado como o 12º melhor small forward do país, vindo dessa classe de 2016. Então é interessante ver o que esse time de VCU pode conseguir nessa temporada. Acho que tem condições total também de brigar pelo título, então são 3 equipes que podem brigar pelo título. E outro jogador que veio para esse time de VCU é o Isaac Van, que foi o freshman do ano na America East, conferência também um pouco menor, mid-major também, só que só vai jogar em 2017 e 2018 devido às regras da NCAA, né, de transferência, que o jogador tem que ficar um ano redshirt quando vai se graduar. Bom, passando então por esses 3 times, Sasso, quem a gente pode ver numa quarta colocação aí, talvez até brigando por uma vaga no March Madness, que a gente sabe, né, que no torneio tudo pode acontecer. Quem que seria a quarta colocação da Atlantic 10, por favor? Quando eu fui fazer o Power Ranking, eu dividi por pedaços, né? Dividindo quem seriam os favoritos, quem ficaria no meio e tal. Daí eu dividi esses 3 que a gente falou bem acima. Sim. E daí eu fiz um critério pra dividir os outros 3 que eu tinha posto pra ficar na parte de cima, mas mais pro meio. Quem teria o melhor jogador? E daí eu cheguei à conclusão: Davidson tem que estar ali em quarto. Tem com certeza o melhor jogador dessa conferência. Jack Gibbs. Já tá glosando, já tá passando. Já tô dizendo que vai acontecer, já tô fazendo a previsão, né? Mas aqui, ó, Jack Gibbs, com certeza um cestinhas do país na temporada passada. É né? Senior, é aquela mística, né, que tem dos seniors, né? Que quase sempre leva o prêmio de melhor jogador do ano, então, quem sabe, né? Na Atlantic tem Jack Gibbs,
Vamos ver o que ele pode aprontar, né? Ele é aquele scorer na assistência, né? Consegue arremessar de fora. Às vezes toma umas decisões erradas, tanto que o aproveitamento dele não é tão alto. Ele chuta muito e filtra muito. Ele tá nem aí, gosta de partir pra cima. E é aquele jogador que, se conseguir ter um melhor QI, de saber a escolha certa de fazer os arremessos, de passar a bola pros seus companheiros, com certeza vai ajudar esse time de Davidson a conseguir algo a mais. Que é um time muito interessante, né? Que assim... perdeu somente um jogador, o Brian Sullivan, que era um dos cestinhos da equipe, né? Mas continua com o Peyton Aldridge, que é um ala pivô bem interessante. Gosto bastante do jogo dele, ajudou muito o Gibbs na pontuação na temporada passada. E a curiosidade desse time de Davidson é que são 7 jogadores vindo de fora dos Estados Unidos. Gabigol pira nessa hora, assim. Nossa, o Gabigol é o time do Gabigol, o Davidson, né? Então tem desde nigeriano até islandês nesse time. Então, é uma cultura, assim, é uma mistura, né? Um mix de países. E isso tudo muito por causa do Bob McKillop, treinador da equipe. Ele tem isso na essência, ele fala muito com os jogadores, com os treinadores de fora. E a história do John Axel Gudmundsson, que é um jogador até que eu botei no fique de olho do preview nosso. Sim. É um cara que ele joga já pela seleção da Islândia, daí o treinador ligou pro Bob e falou: o cara é bom, vê aí, olha aqui nos jogos dele e vê o que tu acha pra levar aí pra Davidson. Aí o Bob olhou, gostou e trouxe, já tá aí fazendo parte, vai pro primeiro ano dele em Davidson, e quem sabe na busca já mais um jogador europeu surgindo no college, que não é, geralmente são mais jogadores africanos quando surgem de fora, então quando surgem esses jogadores da Europa a gente sempre fica na expectativa. Vamos ver o que ele pode aprontar, né? Tem o Nathan Eku, nigeriano também, que vai fazer esse jogo sujo no garrafão. É outro nome estrangeiro pra dizer desse time de Davidson. Então a gente vê que Davidson vai ser uma escola internacional. Vamos ficar de olho, talvez até alguns prospectos, né? Talvez possa chegar ao draft da NBA. O Jack Gibbs, com certeza. Isso eu não tenho dúvida. E lembrando, né, que Davidson, a sua querida escola de Stephen Curry. Vamos ver se esse time consegue voltar ao March Madness e fazer algum barulhinho quando o nosso querido armador do Golden State Warriors chegou lá. Foi incrível. Bom, Sasso, 5ª posição, então vamos continuar. 5ª posição vai ser surpreendente aí, mas LaSalle ficou em último, se eu não estou enganado, na última temporada. Ficou na última temporada com 4-14 o recorde deles. 4 vitórias e 14 derrotas. Com certeza foi o time que mais subiu aqui no meu ranking, né? Porque que saiu de último colocado na temporada passada na colocação. Deixa eu te falar, 4-14 na conferência. No overall, contra todos os outros times que a gente sabe que eles jogam fora da conferência, 9 vitórias e 22 derrotas. 22. Pra você ver, né? Então, eu apostei demais nesse time. Será que vai dar certo? Não sei, mas vamos ver na temporada. Tô apostando nesse time. Várias transferências, algumas com nome. Vamos ver o que pode fazer. Interessante. E principalmente que eu coloquei que os 5 maiores pontuadores eles retornam da temporada passada. Claro, isso pode ser que não seja algo bom, né? Se todos os jogadores são ruins, não interessa, né? Mas tem com certeza um dos melhores jogadores da conferência. Pra mim, o jogador mais subestimado da conferência, junto com o TJ Klein de Richmond, que eu já vou falar também dele. Sim. É o Jordan Price. Jordan Price, um dos maiores cestinhos dessa conferência. É um cara que pode arremessar de qualquer lugar, tem uma boa infiltração. E com certeza é um dos jogadores mais subestimados por um motivo claro. O time dele foi fraco na última temporada, não teve uma campanha muito forte, então não tinha como ele... Fala, Rodrigo. Não, eu vou te falar, é que teve um motivo deles serem fracos, né? Teve aquele que dos Red Shirts, né? Que foram 7, se não me engano, jogadores que ficaram... Sim. Então, foram 7 jogadores que ficaram sentados ali no banco, que não puderam atuar, estão aptos a partir de agora, né, a jogar. Então, eles trazem... O elenco ficou reduzido. Então, exatamente, e eles podem trazer essa pontuação que LaSalle precisa, né? Com certeza, e esse aí, pra mim, o foco vai ser todo no Jordan Price, mas além dos jogadores que voltam, vão conseguir jogar pela primeira vez por LaSalle, ou porque já tiveram lesão e ficar redshirts na temporada passada, nós tivemos 3 transferências, então... Três transferências vindo para a mesma temporada é muito interessante. A maioria dos times que não tem recrutamentos tão fortes, como no caso de LaSalle, as transferências de conferências maiores, de times mais interessantes, jogadores até que não tem tanto espaço em conferências menores, são muito interessantes. Daí eu citei 3 aqui, que são o Puck Powell, que é um armador de Memphis, ex-Memphis, né? BJ Johnson e Syracuse, então a gente já pode ver Memphis e Syracuse, duas universidades bem interessantes. De major conferências, né? A gente pode falar. De major e de Metro
Marcus Henry de South Carolina também, que era da SEC, né? Então, sim, interessante, já esses 3 pra gente cuidar, junto com o Jordan Price, mas os outros 4 maiores pontuadores da equipe retornam. Então, já tem um elenco com no mínimo 8 jogadores. Com certeza. É uma diferença muito grande. E a gente vê foi o que você falou, as transferências, não são transferências que a gente fala, nossa, vieram de umas escolas que não tem impacto. Pô, você pega o B.J. Johnson de Syracuse, claro, o cara não teve tanto tempo em quadra, mas estava ali treinando todo dia com o Jim Boeheim. Então, são jogadores que podem trazer muito a equipe, né? Com certeza, isso eu não tenho dúvida que vai ser uma campanha bem melhor que a da temporada passada, não tem como ser diferente disso, não tenho dúvida que, só que aquele algo a mais, se vai conseguir uma classificação pro March Madness, que é difícil, é muito difícil, então não dá pra saber agora, mas o time vai conseguir, com certeza, ter uma campanha bem interessante, isso eu não tenho dúvida. Quem sabe, né? E eu tô impressionado com o seu inglês de LaSalle, vamos ver quem vai falar LaSalle, vamos ver o que vai... LaSalle. Seu inglês, Leonardo Sassi, está perfeito. Passando por LaSalle, quem será o próximo, por favor? Richmond. Quase na metade ali. Vamos ver o que eles podem aprontar, né? Chegando, são 14 equipes, a gente sabe. É uma conferência grande, né? Com bastante. É a Atlantic que tem 14 times. Exatamente. Eu acho que a Pac-12 acho que é a única. Deve ser a única que segue essa ordem, mas a Atlantic tem 14 times, os seus textos estão colocados de Richmond. Fale mais sobre. Bom, o Richmond, ele tem, pra mim, o jogador mais subestimado da conferência, que é o TJ Klein. É um ala pivô muito interessante, aquele modelo que a NBA gosta, né, de stretch 4, aquele cara que abre pra arremessar de 3 pontos, tem um bom jogo de costas pra cesta. Agora fazendo um cara que eu me emociono, né, Jared Utah. É um jogador parecido com o Utah. Nossa, saudades. Sabe, né, que aquele cara era fácil. Claro, é aquele cara famosinho ali que você gosta. Famosinho não, né? Ele ficava quieto na dele e não falava, ninguém conhecia ele. Então, mas o TJ Klein é um grande jogador. Eu, por mim, gostei muito desde a temporada passada quando eu vi ele. E acho que nessa temporada ele vai ter mais ainda responsabilidade nessa equipe de Richmond, até porque um dos melhores jogadores da Atlantic saiu, foi o Terry Allen. Teve média de 17,3 pontos e 7,7 rebotes. Muito, muito importante para esse time de Richmond. Se a gente pega, é uma média alta para college, né? 17 pontos, pra quem não sabe, o college são 2 tempos divididos em 20 minutos. É muito ponto, né? E com certeza, e além dos pontos, ele ajudava em rebotes, né? Quase 8 rebotes de média, é muito interessante. Mas a equipe de Richmond, eu gostei, mas ele perdia muitos jogos fáceis na temporada passada. Fazia bons jogos contra as universidades maiores da conferência, como VCU, como Dayton, e perdia jogos mais tranquilos, que na teoria essa equipe tinha que ganhar para conseguir um melhor ranking para tentar participar do March Madness. Perdeu para Duquesne, para equipes que não eram as mais fortes na temporada passada. Aqui não tinha tanto impacto. Isso, e outro jogador que a gente pode citar, que é outro senior, é o Chandler Jones, que foi um dos que ficou desse trio que era formado com o Allen e com o Klein. O Chandler Jones é outro jogador bem interessante, ele pode jogar tanto na armação da equipe como na ala armação, e esse jogador é bem interessante, como ele vai se portar nessa temporada, sem o Terry Allen do lado dele. Então, vamos ver como esse time de Richmond vai se portar, não sendo uma das favoritas, com certeza não vai ser, mas que pode ir correndo pelas beiradas e tentando vencer jogos que teoricamente são mais fáceis, se ela vai conseguir alguma coisa melhor que na temporada passada. Talvez no torneio consiga fazer alguma coisa. A gente pode ver também no seu preview, quem já leu, né, que o problema foi um pouco na defesa, né, que o time tomou muitos pontos, né, teve pontos por posse de bola no saldo ajustado. Além do seu preview aqui, Leonardo Sassa, foi péssimo, né? Péssimo. Então a gente porque vê... tem 351 times. Né? Então, sim. Se posição 203 não é nada interessante, né? Você sabe falar 203 em número decimal? Daí tu já me pegou, cara. Daí tu já me pegou. Não tem problema. A gente passa essa. Então, dos 203 alguma coisa. Que sofreu muitos pontos por posse de saldo. Mas estão chegando na metade. Tira Richmond do lugar agora. Passando na metade, quem ficaria em sétimo? Sétimo, Saint Bonaventure. Nossa, Saint Bonaventure. Pode continuar. Eu gostei muito dessa universidade na temporada passada, porque tinha a dupla. Aquela dupla era difícil de segurar. Essa dupla era complicado. Marcus Posley e Jalen Adams. Eles eram muito bons, mas não dava pra segurar assim, né? Mas pode. Dava pra segurar, claro, né? O problema era o resto do time, né? Que não ajudava muito também. Mas o arrastava pouco. Marcus Posley foi um dos
cestinhas também da conferência. Saiu, se formou, então vai ser uma perda muito grande. Vamos ver. O Dion Wright também, que era outro desse trio junto com o Jalen Adams, e ficou só o Adams, né? Ele sozinho vai ter que ajudar esse time de St. Bonaventure. E o Mark Schmidt, treinador da equipe, foi o técnico do ano da conferência na temporada passada, desbancando o Will Wade, que chegava em VCU, o Art Miller, que era o grande favorito, e até o Dan Hurley, que fez um trabalho incrível em Rhode Island. Então a gente tem que dar o crédito também pra ele na temporada passada. Alguns outros jogadores pra gente ficar de olho nesse time, nessa temporada, é o Denzel Greg, que foi um dos melhores sexto homens da temporada passada. Sim. Vindo do banco, o jogador que trazia um ar novo, né, pra esse time de St. Bonaventure, que tinha no plantel titular ali com o John Wright, com o Posley, com o Adams, os principais jogadores. E também o Shinonso Oboko. Veio da querida Syracuse, sim. Syracuse que teve muitas transfers, né? A gente já pode ver, já 2 aqui já vieram pra equipes da Atlantic tem. Então, esse jogador agora, o Gerard, vai ter toda a responsabilidade de ser o cara do time, praticamente sozinho. Vai ter que dobrar a média dele de pontos, né? Com certeza. Sozinho. Por isso que no meu ranking, St. Bonaventure caiu um pouco, né? Porque perde 2 jogadores que somando dava 35 pontos de média. Então, isso é muito interessante. Um time que tem 70 e poucos pontos de média é metade, né? Então, sim, vamos ver o que o Adams conseguirá. A gente vê que o ano passado eles ficaram em terceiro lugar na conferência. Sim. Ganharam 14 jogos, perderam 4. E no overall, eles ganharam 22 e perderam apenas 8. Se você pega um time de Major, isso é um ótimo. Se você pega tipo na Big 12, 22-8, é um time que classifica pro March Madness. E eles estavam todo o período quase na bolha ali. Que estavam pra ir pro March Madness, só que algumas derrotas e o calendário, que às vezes não é muito forte, o não conferencial, acabam atrapalhando, tirando a vaga, né? Isso aí tem muitas coisas no college que não são evidentes, assim, aí os caras olham, bom, mas o ranking, o recorde dele é muito bom, como é que não vai ir pro March Madness? Tem toda a questão do calendário, da força dos adversários que tu enfrenta, então a gente vai explicar isso mais pra frente, quando estiver chegando no March Madness, a gente vai comentar essa bolha, né? Famosa bolha. Bom, The Bubble. Falando depois agora na 8ª colocação dos 14, por favor. George Washington. Eu posso só, antes de você falar, posso colocar um pouquinho? Eu assisti um jogo de George Washington ano passado, quando eles jogaram contra Cincinnati Bearcats. Eu estava lá. Não estava Sua universidade. Eu não estava presente no ginásio porque eles jogaram em Brooklyn. Foi um torneio antes do torneio de conferência começar, dos jogos conferenciais começarem. Cincinnati ganhou no tapinha ali no último segundo, mas George Washington foi uma equipe que se igualou, fez um jogo parelho e a gente vê, né, uma Cincinnati vindo de uma American equiparando com George Washington, que teve não um retrospectivo assim, lógico que foi positivo, mas não é uma universidade de impacto no cenário nacional. Isso é com certeza. E a temporada passada da equipe foi boa, a gente pode dizer. Eles venceram Virgínia, que poucas universidades conseguiram vencer Virgínia. Desbancou Virgínia, que tinha uma das melhores defesas do país. Exatamente. Foi campeão do NIT, né? Que, querendo ou não, o NIT é o segundo principal torneio do college basketball, né? Então, tem que dar o valor. Né? Chega a ser o torneio de consolo, né? Desses times aí, mas... Exatamente. Mas venceu, né? O Grêmio um dia vai chegar lá ainda. Fica tranquilo. Mas o time conseguiu um resultado excelente até. E perdeu 3 jogadores, né? Esse é o problema. É aí que vai complicar pra equipe, né? O Garino, argentino, que já até disputou as Olimpíadas, né? Disputou as Olimpíadas. Fez uma linha de 3 no Brasil também, como todos os jogadores, né? Normal. Assinou Kevin com Larson, o Spurs, né? É bom. Acertou com o Spurs. Ginobili pouco recrutou. Patrício Garino, Kevin Larson e John McDonald. Esses 3 jogadores saíram da equipe. 35.2 pontos por jogo desses 3 juntos somados. Ou seja, 46% dos pontos da equipe. Nossa, bastante. É bastante, quase metade. É quase metade, né, cara? 50%, né? 46% é quase metade. Eu tô bem de conta, hein? Também, cara. E o Paul Georgeson foi pra Butler, né? Uma transfer dessa temporada. Não vai jogar nessa temporada, vai ser redshirt lá nos Bulldogs, mas também saiu da equipe. Por outro lado, 2 jogadores vieram de outras universidades para George Washington. O Yaren Sina, que joga pela seleção do Kosovo.
Kosovo. Onde que fica Kosovo? Lá na Europa? O Kosovo chegou, fez a independência há pouco tempo. Sim, fica ali, né? Embaixo, ali no lado leste da Europa. Embaixo é boa, né? Ele veio de Seton Hall. E o Patrick Steves, de Harvard. Inteligente, ele deve ser inteligente. Com certeza. Universidade que o Felipe Alarmito fará o preview da Ivy League. Vamos falar com ele. Daqui algumas semanas teremos preview da Ivy League com ela. Ele com certeza estudou muito, né? Estudou muito pra fazer isso aí. Só pra ter entrado em Harvard já é meio difícil, né? Vamos ver. É complicado. E alguns freshmen vai ficar de olho nesse time que vai precisar é o Kevin Marfo e Arnoldo Toro. E o principal jogador da equipe, né? É o Tyler Cavanaugh. Que esse aí, né, a gente vai falar mais dele mais adiante, mas é um jogador interessante, que não ganhou muito respaldo do país na temporada passada, mas é um jogador que com certeza vai ser o cara do time, agora que a maioria dos jogadores saíram. E pode fazer um barulhinho, né? Com certeza, tende a ser um dos melhores da conferência, isso eu não tenho dúvida. Com certeza. Bom, passando então, vamos para a nona colocação, por favor, Leonardo. St. Joseph's. St. Joseph's que perdeu, aprontar? Né? Eu acho que não podem aprontar nada. Sinceramente. O time perdeu só isso, ó. Só 66% dos pontos da equipe. Se o outro com 46% já era quase metade e um número bem interessante, 66%. Já é mais que a metade agora. Óbvio. Aí, com certeza. Uma e mais sem expressiva, a gente tira na melhor jogador da conferência, né? DeAndre Bembry. Você tá muito excelente, você tá atropelando. Que foi pro Atlanta Hawks, se eu não tô enganado. Agora você me apertou porque eu não vou lembrar desse draft. O Bembry foi pro Atlanta Hawks, se eu não tô enganado. Ele foi um destaque da conferência o ano passado, né? Foi MVP da conferência, certo? Ele foi MVP da conferência, né, o Bembry, o ano passado. Foi MVP da conferência. Jogou muita bola na temporada passada e foi pro Atlanta Hawks. Sim, a gente lembra que ele foi estrondoso, né? Então é legal ver esses jogadores de conferência de mid-majors que vão para uma universidade não tão famosas e conseguem uma boa colocação no draft. Né? E sempre tem casos assim. Sim. Além do Bembry que saiu o Isaiah Miles, que era referência no garrafão da equipe, o Aaron Brown e o Papa Endal. Que junto somou esses 66% dos pontos da equipe que perdeu. E agora, para essa temporada, muito pouco, né? Ficou o James Demery, que é um jogador que teve não teve muito destaque na temporada passada, 8 pontos por jogo. E o Pier Francesco Oliva, que o nome é de italiano, assim. Da onde que ele é? Até eu tenho que pesquisar direito pra ver de onde ele é certo. Depois a gente fala de onde ele é. A gente vai ver certinho. E ele é um pivô que não teve números nada muito interessante na temporada passada, mas se espera uma evolução dele, até porque ele era um freshman na temporada passada. Mas a esperança de St. Joseph's fica muito no James Demery, fica no Newkirk. São alguns jogadores que também pouco jogaram na temporada passada, mas que podem ter algum impacto nesse time que vai sentir muito a falta desses jogadores que eu tinha citado anteriormente. Exatamente, principalmente do Bembry. Foi o que você falou, né? É otimismo. Você tá sendo muito otimista em colocar esse time em algum lugar. Ah, sim. Mas depois que é difícil. Depois começa a complicar. Então, a 10ª colocação, como diz o nosso Zeca, não vamos perder muito tempo em time ruim, por favor. Massachusetts. Olha. Acho que o nome é mais bonito do que provavelmente a qualidade da... É um nome complexo, pra quem tá começando a falar inglês, Massachusetts é difícil falar. Mas por isso que a gente tem aqui exímios, né? Claro. Faladores da língua. Claro. Que isso. E o Mass, como é conhecido, né? A grande Massachusetts. E o Mass conta com também perdas, né? A gente já falou de George Washington que perdeu, de St. Joseph que perdeu muito, e o Mass também perdeu muita gente. O Trey Davis, Jabari Hines e Etwan Space, que eram os principais jogadores que saíram, que combinam para mais de 50%. Metade. Olha, aí é metade. Mais metade. Pronto. Então, são números muito fortes, né? Se a gente pensar bem. Claro. Na equipe. São grandes perdas. E quem ficou foi o Don't Clark. Sempre fica um cara interessante. Como foi contado em George Washington. O Don't Clark é o melhor jogador da equipe hoje. Dos que sobraram aí. Porque o Jabari Hines, que era um armador bem interessante. E o Trey Davis, que era o cestinha, saía. Então o Don't Clark vai ter que fazer tudo pra esse time de UMass. Não sei se vai conseguir sozinho. Então vai ter que ter a ajuda do Dejon Jarreau.
e um dos melhores freshmen também dessa conferência. Até quando eu fui fazer o melhor freshman, eu fiquei muito em dúvida. A gente vai falar depois sobre o melhor freshman. Se ele ganhar, você vai ser o pé frio. Você vai ter errado. Você é o zicador, você é o menino Ítalo, né, cara? O menino da zica do Flamengo. Pra quem não sabe, o menino Ítalo foi no jogo do Flamengo contra o Palestino. Não deu muita sorte, acho. Né? Diga-me. E outros jogadores pra gente ficar de olho desse time de UMass é o Chris Baldwin, né? Outro jogador interessante. Junto com o Don't Clark, deverão ser um dos melhores jogadores da equipe. E o Dejon Jariot, que é o freshman citado anteriormente. Exatamente, que ele é o top 100, né, da classe dessa de 2016, de acordo com o site da ESPN. Chegando em 11º, primeira colocação, quem será? Fordham. Fordham, nossa, saudades Fordham. Fordham surpreendeu, mesmo com a campanha negativa que teve, 8 vitórias, 10 derrotas na conferência. Mas surpreendeu, eu não esperava, sinceramente. E teve um overall 17-13, né? Não tão péssimo assim, só dentro da conferência que não conseguiu vencer jogos fáceis, como você disse, jogos que poderiam ter ganho e não ganharam. Muitas vezes esses times eles conseguem complicar para as universidades maiores dentro da conferência e nos jogos que teoricamente são mais fáceis acabam perdendo. Então o time vai depender muito do Joseph Chartouni, que foi o melhor calor da conferência na temporada passada. Um jogador de Fordham ser o melhor calor geralmente não acontece, então. E assim, ele traz uma expectativa com ele, né? Traz fala, nossa, eu ganhei, então eu vou ter que se representar aqui, né? Eu acho que traz esse peso. E agora com a responsabilidade total dele, né? Porque os dois melhores jogadores da equipe, que eram o Ryan Holmes e o Mandel Thomas, se formaram. Então o Chartouni vai ter que fazer ainda mais para conseguir levar Fordham um pouquinho mais longe, né? Ter uma campanha igual, uma campanha positiva, talvez. Muito longe não vai conseguir, né? Vamos ser sincero com o Fordham. Não tem muito. Né? E tem outra transfer bem interessante. Eu gosto muito dessas transfers que vem de quando o cara é o melhor jogador de uma equipe menor e vem pra uma menor ainda. Não, tô brincando. Não, menor ainda também não, né? É Javonte Hawkins, vem de Eastern Kentucky. Bom, que não é a Kentucky tua aí, né? Não. É a Eastern Kentucky. Liderou o time em pontos, 17 pontos de média. Já falamos de Western Kentucky no podcast passado. Já falamos, agora é Eastern Kentucky. Deve ter uma Northern Kentucky perdida aí, mas... tem em outras divisões também tem outras. A gente deve achar algum dia. E o John Sevier, que saiu para a Iona, Universidade de Scott Machado. Ele jogou lá em Iona também. Já tá na Europa já, né? Não teve tanto sucesso muito. Tá na Alemanha, parece. Se eu não estou enganado. Sim, senhor, não teve tanto sucesso na NBA. Bom, Fordham, que não é uma equipe que pode dar trabalho. A 12ª colocada, vamos passando, por favor. Duquesne. Eu não sei, é Duquesne? Você fala Duquesne? Duquesne? Não, Duquesne, é isso mesmo. Duquesne, você falou da minha Kentucky, né, do meu Big Blue. Eles jogam contra a Kentucky no dia 21 de novembro. Vão tomar uma sacolada, mas que isso. Vamos ver. O jogo vai ser aonde? Na Rupp Arena? Rupp Arena, em Lexington. Então, ferrou, né? Ferrou pra Duquesne. Vamos ver. De leve. Já vamos prever quem serão os destaques, então. E você sabe que agora, nessa época, a gente sabe que hoje, inclusive, nós estamos gravando o podcast, né? Dia 29, 30, Leonardo Sasso, meu menino da madrugada. Dia 29 foi o Media Day do college, né? Como o dia 28 Sim. foi da NBA, na quarta-feira. Na quinta-feira foi o Media Day do college. Todos os calendários já estão lançados, jogados no ar por aí. Vimos Kentucky, nós vamos falar depois, daqui a algum tempo, daqui a umas semanas, né? Eu e você e eu de novo. Mas, como sempre, Duquesne vai fazer esse jogo. Me fale sobre o Duquesne, o que eles podem fazer? Contra Kentucky nada, na conferência. Talvez alguma coisa, algum barulhinho, alguma vitória interessante contra uma das melhores universidades da conferência, pode buscar. Mas o que o time teve de positivo da temporada passada, que era o Mika Mason e o Derek Coulter, que eram os dois melhores jogadores da equipe, se formaram. Então, muito péssimo. Fica complicado. Vamos falar do recorde deles, 6-12 na temporada no ano passado, na conferência, e 16-16, um recorde de 50% no overall. Então eles jogaram 32 jogos, olha, a matemática tá boa, 32 jogos,
venceram metade, perderam a outra metade. Óbvio, né? Se venceram a metade, perderam a outra metade. E algumas transferências dessa equipe, teve 2 jogadores que se transferiram da equipe para outras universidades e 2 que vieram de outras universidades para Duquesne. O LDG foi para Maryland. De Maryland Trimble, que a gente falou no podcast passado. Já falamos também no podcast passado. Sim. E o Tayshaun Powell foi para Pacific. Muito bom. Não falamos. Essa aí, nem sei se vamos falar. Agora eu não me lembro. Acredito que não vamos falar. Acho que não vamos falar de Pacific, então tudo bem. Uma pena. Tchau. Então vamos perder. Um abraço. Vai embora. E quem veio pra Duquesne foi o Cale Abrahamson, que veio de Drake. Drake, vamos falar. Tem tudo pra ser a melhor universidade. Nossa. E Emil Blackman, que veio de Niagara. Saudades Niagara. Já fez parquinho de barquinho lá, Sasso? Cara, nunca fui pra lá. Então eu vou te levar um dia. O dia que eu fui, eu vou te contar. Posso contar uma curiosidade? O dia que eu fui para Niagara, foi o dia que eu fui assistir o jogo do Buffalo Bills, da NFL. De Gustavo Hoffman. Sim, 45 milhas, pertinho, uma horinha de viagem. Faça o parquinho, ó, dica para quem for para Niagara, faça o passeio de barquinho embaixo das cachoeiras. Uma visão muito linda. Se você está do lado dos Estados Unidos, você consegue ver o Canadá. Maravilhoso. Que isso, né? Rodrigo Lazzarini, um menino viajado dando as suas dicas de viagem. Quem não sabe, ele fez turismo, né? Tá voltando aqui a coisa séria, né? Sim, por favor. Outros jogadores, um jogador interessante que ficou, foi o único que teve mais de 9 pontos que permaneceu na equipe, né? Que os outros 3, o Mason, o Coulter e o Dill foram pra, os dois meninos se formaram e o Dill foi pra Maryland. Então o Eric James, o que ficou com 9 pontos de média na temporada passada, provavelmente vai ser o cestinho da equipe nessa temporada e vai ser aquele cara pra tentar ganhar o jogo sozinho, né? Praticamente é isso que a gente tem que falar de Duquesne. Vai ter que fazer o jogo, foi o que você falou, sozinho. 13ª colocação então, Leonardo Sassa, a gente chegando ali na penúltima colocação da conferência. George Mason, uma conferência que um tempo atrás teve um destaque interessante dentro da Atlantic tem, mas nessa temporada, assim como foi na temporada passada, não deverá ter um desempenho tão bom. Perdeu o principal reboteiro da conferência, o Sharon Thompson, que tinha mais de 10 rebotes de média. Exatamente, tinha um número espetacular. Você pega mais de 10 rebotes no jogo, é um jogo físico muito bom dentro do garrafão. Protegia muito bem o aro, né? Com certeza, e perdeu, né? George Mason então vai ter que tentar achar outro defensor no garrafão, na zona pintada da equipe. É difícil às vezes substituir, principalmente que era um jogador senior, né? Senior geralmente já tem a experiência que traz esses 3 anos anteriores, que é muito importante. Sim, pro college. Pro college, sim. Às vezes as pessoas não levam muita fé nisso, mas o cara tem a experiência já de saber jogar, aguentar a pressão, porque no college é muito forte a pressão da torcida adversária. E são jovens, né? Isso aí, tu ter 22, 23 anos é uma diferença muito grande para um que freshman de 18. Com certeza. Então, tem outros jogadores aqui para falar de George Mason, né? O Otis Livingston II, nome legal pelo menos. E o Jay Grayer, que são um dos cestinhos da temporada passada de George Mason. E deverão continuar nessa série. O time não perdeu muita coisa, né? Só o Sharon Thompson. Então não tem muito coisa nova nesse time de George Mason. Deverá manter a campanha parecidérrima com a da temporada passada. O mais legal são os nomes mesmo. Você estuda o recorde deles, né? 5-3 na conferência. 11 e 21 jogos, então 11 vitórias e 21 derrotas. Chegando então na última colocação dessa Atlantic 10 querida, faltou o único time, St. Louis, que é onde fica a Atlantic 10, né? A sede da Atlantic 10 é St. Louis. Sim. Missouri, diga-me. Bom, o St. Louis é uma equipe que vai jogar essa temporada pensando na próxima. Isso eu não tenho dúvida. É aquele time que já tá pensando na próxima temporada. Igual o Western Kentucky, né? Igual o Western Kentucky, exato, perfeita. Aí, Tolo, abraço pra ti. Com o Western Kentucky, que eu sei que vai fazer uma temporada incrível na próxima temporada, 2017-2018. Mesmo caso pra St. Louis, que trocou de treinador, veio Travis Ford, ex-Oklahoma State. Um treinador bem interessante, trabalhou com Marcus Smart nos últimos tempos. E ele gosta de fazer todo um time com transfers, né? Ele fez isso com o Oklahoma State e vai começar a fazer isso, com o St. Louis. Já pegou 3 jogadores, já estão certos pra equipe. O Javon Bass, que veio de vai vir de Michigan State, né? Vai ser redshirt nessa temporada. Uma baita time, né? Interessantíssimo. DJ Foreman vindo de Rutgers. Ele foi um dos melhores jogadores de Rutgers na temporada passada. Não quer dizer que é uma coisa muito boa tu ser o melhor jogador de Rutgers, né?
mas já é interessante. Mas ele teve bons números junto com o Corey Sanders, né? Que a gente falou no último podcast. Foi o segundo melhor jogador da equipe, só atrás do Sanders, que era disparado o melhor jogador de FPs. E o Adonis Henriquez vindo de Central Florida. Deve ser jogador. Deve ser da onde? Espanha? De onde você é que esse querido aí? Vamos procurar depois a gente Vamos fala. procurar depois a origem de Adonis Henriquez. Sim. E pra essa temporada, eles provavelmente vão apostar num calouro, né? O Jalen Johnson, que foi um dos melhores alas pivôs recrutados nessa conferência, Sim. deverá ser titular já de imediato pra ganhar essa experiência, pra no ano de sophomore, já com os outros jogadores que chegarão, transfer, já ter a experiência que é necessária. Já como a equipe não tem muitas aspirações nessa temporada, botar um calouro já pra jogar é interessante pra ele ganhar experiência e ganhar rodagem, que é muito importante. Bom, então vamos passar a régua, né, como sempre, nessa Atlantic 10 e vamos falar da Missouri Valley. Não vamos falar. Temos muitas perguntas e a gente tem que falar dos freshmen e seu quinteto principal, seu melhor jogador. Ah, é verdade também, esqueci disso também. Vamos lá então. Eu sou a pessoa que lembra você hoje. Tá certo. Mas é aí que tá, né? Um vai ajudando o outro. Mas é claro. Com certeza. O que tu quer primeiro? Então, Sasso, me fala, por favor, seu freshman. Vamos começar pelo freshman, vai. Seu freshman da conferência. Bom, o freshman, que na dúvida entre o Jahill, de Massachusetts, ou o Dariant Jenkins. Foi com o Jenkins, de VCU. Ele é cotado como o 12º melhor ala do país nessa classe, então ele tem tudo pra ser um dos principais jogadores, principalmente que joga numa universidade que é top nessa conferência. Ele não é um jogador muito alto pra posição de ala, mas ele tem um atleticismo e uma envergadura muito interessante, né? Não é um cara que cria o arremesso, como Soaro, ele gosta de jogar mais sem a bola. Mas é aquele cara que a gente chama de que joga no corner ali, cortando pra dentro. Bem interessante isso já pra... Ele trouxe do high school dele. Com certeza vai evoluir nessa temporada pra em VCU. Além desse jogo ofensivo, tem um bom potencial defensivo que já pode ser importante porque VCU preza muito pela defesa. E foi como você falou, assim, é um atleticismo muito... Ele tem muito atleticismo, braços longos, né? Ele me lembra um pouquinho do Kevin Durant com os braços longos, rebotes. A gente vê que ele tem um bom corte, uma boa infiltração. Um bom nome. E eu vou ficar com você também. O meu freshman então é para o Jenkins, de VCU. O seu melhor jogador da conferência. Eu acho que o melhor jogador não tem como fugir da Jack Gibbs, né? Exatamente. Ele já foi um dos melhores jogadores da conferência na temporada passada. Não foi por causa do DeAndre Bembry, né? Que foi muito destaque na temporada passada. Foi acima de todo mundo. Então nessa temporada com certeza, por ser senior, carregar o peso que o Stephen Curry carregou na universidade, trazer essa pressão que ele, com certeza ele vai ser um dos melhores jogadores do país nessa temporada, não tenho dúvida disso, e vai fazer muitos pontos, né? Ele tem a tendência a ser um dos scorers do país, e se ele conseguir botar na cabeça e o time ajudar, quem sabe até um melhor jogador do país não pita pra ele, né? Quem sabe. Assim, você vê, a gente vê vídeos dele, ele tem o stop and go, ele tem aquela hesitação de bater uma bola, de dar um drible, parar em cima. Eu vi muito vídeo dele, ele corta embaixo do garrafão, chega, o pivô fecha nele, ele dá uma hesitada, dá um stop and go, muda de direção rápido, tem um trabalho de pé fenomenal para fazer uma bandeja, uma aproximação ali, ele infiltra muito bem, como eu disse agora, né? Ele tem na mão, ele tem um domínio de bola perfeito, né? A gente vê que o handle dele ali é muito bom. Interessantíssimo, ele tem vários recursos para aquele jogador ofensivo que a gente gosta de ver, assim, que tem condições na NBA também de fazer um bom papel lá. Então meu voto vai pro Jack Gibbs de Davidson. Quem sabe a gente não fala dele no nosso draft, né? Quando a gente for fazer. Ah, com certeza. Vamos falar então do quinteto da conferência, por favor. Vamos lá, quinteto da conferência, eu vou só citar aqui, não vou fazer comentários, até porque eu já fiz durante o nosso Power Ranking. Sim. Eu não quis botar totalmente por posição, assim, eu quis fazer, botei um ala pivô de pivô, mas vai ficar mais ou menos certo aqui. O Charles Cook de Dayton na armação. O Jack Gibbs de Davidson do lado dele, o Jalen Adams de St. Bonaventure na ala ali, o Tyler Cavanaugh de George Washington na ala pivô, e o TJ Klein, que é um ala pivô, botei de pivô de Richmond. Tá certo, você tá valendo, você pode fazer tudo aqui. Que isso, hein? Bom, então matamos Atlantic 10, né? Chega de Atlantic 10. Vamos para uma conferência com muita história, muitos times legais de se ver, não tão
expressivos no cenário nacional. Mas vamos para a conferência Missouri Valley, que você vai assistir muitos jogos. Times que até chegaram, né, no Final Four, já foram campeões nacionais. Por favor, apresente o Missouri Valley para nós. Quem será campeão da Missouri? Bom, já vamos começar direto com o Power Rank da Missouri Valley, que tem o domínio nas últimas temporadas. Sim. Com certeza todo mundo já sabe, o East State, né? Choque, quem não se lembra da dupla Ron Baker e Fred VanVleet? Nossa, saudades. Saudade já, né? Nem começou a temporada dele, mas já tenho saudade dessa dupla aí. Né? Marcou a história dos Shockers. Já estão seguindo carreira na NBA, né? Vamos ver o que eles podem aprontar nessa O temporada. Ron Baker assinou com o New York Knicks e o VanVleet com o Toronto Raptors, se eu não tô enganado. Já estão no training camp, né? Na verdade. Para essa temporada, que a gente pode apostar em West State, o recrutamento foi fraco, não teve jogadores interessantes que vieram, mas o time já tinha alguma base interessante da temporada passada. A gente já tinha jogadores que se destacavam, entre eles o Marquise McDuff, que pra mim é o craque, vai ser o craque da equipe, foi freshman na temporada passada. E ele já teve destaque como freshman, então imagina agora como sophomore que ele vai ter mais espaço, sem os dois principais jogadores da equipe que foram embora, então... Vai ter a bola na mão, né? Com certeza. Com mais frequência. Exatamente. E outro jogador que ele não teve um desempenho, demorou muito pra conseguir engrenar, e até não engrenou tudo aquilo que ele sabe, que é o Connor Frankamp, que veio de Kansas, né? Sim. Jogador que veio de Kansas, chutador, um exímio chutador, né? A principal característica dele é o chute, né? É igual você? Eu até tenho mais qualidade no chute de fora do que o Frank. Entendi. Pra ser sincero. Que isso. Frank é qualidade, aquele alemão feio pra caramba. Mas é uma universidade que a gente, como você falou, tem história, né? A gente sabe que chegou no Final Four, né? Algumas temporadas passadas. É o principal nome dessa conferência. Joga sozinho. Teve um recorde dentro da conferência. Leonardo Sasso, 16 vitórias e 2 derrotas. É um time expressivo. E o Greg Marshall traz muito, né? Ele traz uma... Desde que ele chegou, o time melhorou muito, né? Lembrando que ele treinou o Winthrop antes, da Big South, e levou o time ao March Madness 7 vezes. Então, levar o Winthrop 7 vezes ao March Madness é algo incrível. Então a gente sabe que é uma universidade que não tem tanto recurso assim. Com certeza. Bom, outros jogadores só pra gente... Diga-me, por favor. Pra não ficar tão raso aqui, né? Vou citar esse 4 aí pra passar um pouco mais rápido, que é o Rashard Kelly, que é um dos jogadores que pode ter um ano de breakout nessa temporada, não teve números expressivos. O Zach Brown, o Landry Shamet, que perdeu quase toda a temporada, jogou 4 jogos, se eu não tô enganado. E também o Shaquille Morris, que são esses dois últimos que eu citei, o Shamet e o Morris, são redshirts na temporada passada, então... Que vão adicionar a equipe esse ano, né? Sim, com certeza. E outro jogador que se formou é o Evan Wessel, né? Que era ele teve 3.5 pontos de média, mas o valor dele defensivo, ele marcava quase sempre o melhor jogador adversário. E foi muito importante para o sucesso de Wichita State. Sim, a gente lembra dele, né? Se formou. Se formou. Segunda colocação, por favor. Então, passando do favorito, Wichita State, que com certeza vai levar a temporada, vai levar a conferência de novo. Quem será? A conferência como geral perdeu muita qualidade, né? Isso aí não se restringe só ao Wichita State, as outras também, então a gente vai falar isso mais adiante, mas com isso a minha segunda colocação ficou com o Illinois State, os Redbirds. Apostando alto. Apostando alto. Até o time foi em terceiro, né? Ano passado eles ficaram em terceiro, né? Então, eles perderam o Cestinha, o Devalgin Akun-Pursal, nome bem fera também. Exótico, 14 pontos de média. Exótico, como diríamos. Sim, mas o Paris Lee e o Makaio McIntosh voltam. O Makaio McIntosh e o Paris Lee foram membros do terceiro time da conferência na temporada passada. Sim. Então vão ajudar já essa equipe mais um ano. E teve duas transferências, né? O Milik Yarbrough, que veio de St. Louis, que a gente falou há pouco, e o Christian Romini, que veio de UTEP. Então são dois jogadores para já ter esse tempo imediato em Illinois State. E o Paris Lee e o Makaio McIntosh com certeza os principais jogadores dessa equipe dos Redbirds. Outro fator que a gente pode falar sobre Illinois State, eles tiveram 13 vitórias em casa, apenas 3 derrotas, então o fator casa é muito importante. Com certeza. É, né? A pressão que você falou que a gente vai ter essa temporada, que o mito, o menino da planilha. Menino da planilha, saudades dele. O último podcast. O Zeca Mito sempre faz o índice de dependência do fator casa, que aquilo para medir quando o time é dependente desse fator casa, que é muito muito complicado, principalmente no torneio da conferência, e até se tu vai pro March Madness que tu joga numa quadra neutra, né? Por favor, sem campo.
né? Sem campo, né? Melhor. Eu vou falar uma coisa aqui pros nossos ouvintes. O seu querido Grêmio não vai passar do meu Palmeiras, tá bom? Então a gente tá numa disputa aqui, então... Mas foi 2-1 o primeiro jogo e vamos voltar ao Cola Livre. Sim, daqui 3 semanas a gente retorna a falar sobre o Grêmio. Com certeza. Passando então o Illinois State, quem seria a terceira colocada? Northern Iowa, que nas últimas temporadas surpreendeu muito, né? Northern Iowa teve um desempenho, no último March Madness eliminou Texas incrivelmente com a última bola do Paul Jesperson do meio da quadra. Bem legal. Foi muito legal aquele time. Os roxinhos, né? Os roxinhos. Outros roxinhos. Quem era aquele dos roxinhos que a gente tava falando? Era... não lembro. Também não lembro. Era com o Ítalo, né? Não, era com o Zeca. Tô sabendo legal. Tá. Perdeu os 3 principais jogadores da equipe nessa temporada. Entre eles o Wes Washington, que era o melhor jogador da equipe, um armador baixinho. O Matt Bohannon, que era bola de fora, muito interessante com ele. E o Paul Jesperson, autor desse tiro do meio da quadra, bem interessante. 53% dos pontos da equipe foram perdidos com esses 3 jogadores saindo. Vamos ver o que eles podem aprontar nessa temporada, né? Tem brasileiro na área, né? Tem. Rafael de Souza. Vamos ver, ficar de olho. Ele não jogou na temporada passada, vem pra essa temporada. E quem sabe, né? O brasileiro não se destaca também. Como o Lucas Silvert em Colorado, na Pac-12. E a Fresno State eu acho que a gente não vai falar, né? Fresno State não vamos falar. Mas a gente vai ter uma entrevistinha com ele, né? Tem o Lázaro Rojas. Esse que vai jogar em Fresno State. Então quem sabe os brasileiros, e principalmente o Rafael de Souza, que eu vou estar cobrindo. Certamente vou trocar uma ideia com ele durante a temporada aí, pra ver como é que vai estar o desempenho dos Panthers de Northern Iowa. E pra ver como ele vai estar se sentindo nessa primeira temporada, definitivamente jogando, né? Por Northern Iowa. Não só treinando. E além disso, tem o primo do seu querido Doug McDermott, ala do Chicago Bulls. Me fale sobre mais Aaron McDermott. Ele é uma transfer, né? Ele veio. Transfer. Não vai jogar essa temporada, veio de North Dakota State, vai ter que ficar esse ano de redshirt. Ele foi freshman na temporada passada, então pegou uma experiência já, né? Em North Dakota State. E é o cara que nem o primo dele. Exime chutador, né? De fora. Basicamente isso. O Adam McDermott se restringe. Se jogou chute, que nem o McDermott. O Doug, a defesa dele é muito fraca. O Adam McDermott também tem a defesa bem fraquinha. Então, pra temporada 2017 e 2018, quem sabe o McDermott, primo, pode ajudar o time de Northern Iowa. Primo, sem muito se estender nesse McDermott. Passando da terceira colocação para a quarta, Leonardo Sasso, diga-me. Sulphur, Illinois, Salukis. Olha. Eles já foram bem na temporada passada. Foram bem naquelas, né? Não é... Ficaram em quarto ano passado também. E interessante, eles só perderam o Anthony Bean, que foi o cestinha do time. Foi o segundo cestinha da conferência, teve 19.3 pontos de jogo, só perdeu pro DJ Ballantyne de Evansville. E os 3 cestinhas que sobraram da equipe, que vieram atrás do Anthony Bean, retornam. Então, quem sabe se nós não repete ou até tenta fazer algo mais, né? O Sean O'Brien, Léo Vincent e Mike Rodrigues, esses 3 jogadores que fizeram mais de 10 pontos na temporada passada, também retornam para esse último ano de faculdade deles. Os 3 serão seniors. Então, e a gente pode ver aquele fator de seniors que a gente falou. Quem sabe eles, não sendo seniors, surpreendem todo mundo e colocam Southern Illinois em algum lugar, né? Sempre aquela Cinderelas, né, que a gente chama. Exatamente. Quem sabe não surge até mesmo uma Cinderela dentro da conferência, né? Porque tem as Cinderelas que mais conhecidas no March Madness, número 15 eliminando o número 2 e tal, mas quem sabe dentro da conferência os Salukis não podem fazer alguma coisa, aprontar alguma coisa. Exatamente. O Marcus Bartley chegou de St. Louis, vai ser headshirt nessa temporada, pra te ver como o St. Louis tá fazendo uma reforma, né? Tá trazendo muitos jogadores e também mandando embora outros, né? E o Bola Olanian, que foi um dos maiores rebotes da temporada passada na conferência, se transferiu para Alabama. Não vê como Southern Illinois, que pouca gente conhece, transferiu um jogador para Alabama, que é bem interessante até. Joga SEC, né? Não vai jogar futebol americano, mas joga um basquetinho ali. Também a concorrência no futebol americano de Alabama é difícil, né? Não tem... O time é muito forte. Com certeza. Então a gente vê que Southern Illinois ficam nesses jogadores, nesse trio de dependência, né, do O'Brien, Vincent e Rodrigues, né? Sim. Bom, passando Southern Illinois, Leonardo, vamos chegar num time que é muito interessante. História, né? Eu sei. Fale, por favor, sobre o quinto colocado. Indiana State. Depois tu conta a história só de um tal de Larry Bird, né? Jogou pouco, mas pode falar que eu conto a jogo só um pouquinho. Depois. Então tá, pra essa temporada, Indiana State não terá Larry Bird, nem um cara próximo de Larry Bird. Brenton Scott,
um dos melhores jogadores da conferência na temporada passada, cestinha da equipe. Sim. Então ele deve ser principal jogador dessa equipe novamente. E praticamente sozinho, né? Porque o time perdeu o Devontae Brown, que foi um dos melhores jogadores da equipe na temporada passada. O calouro Jordan Barnes chega também pra ajudar, um dos melhores calouros da Missouri Valley, que não tem um recrutamento bom. Isso, eu acho que o recrutamento chega naquele nível da Conference USA que a gente falou, né? Que é quase nulo. Que é só que aposta no Junior College e tal, e transferência. Então, o total foco desse time de Indiana State, se você quiser ver um jogo deles, é no Brenton Scott, que é um dos melhores jogadores da conferência, isso não tem dúvida. Quem sabe levar o Sycamores a alguma coisa melhor nessa temporada. Com certeza. Bom, e a história, então, né, que você se referiu, é que um tal de Larry Bird, que poucos conhecem, jogou em Indiana State. Na verdade, ele foi recrutado, né, pelos Hoosiers, como a gente já falou antigamente, o Indiana Hoosiers, e ele não queria jogar, né, ele sentiu era o Bob Knight, que era o técnico na época, que a gente sabe que era um técnico muito explosivo, e aí ele veio, tinha um time com muitas estrelas, e era uma atmosfera que não era muito compatível com o estilo do Larry Bird, que a gente sabe que é mais tranquilo, né? Não tinha aquela de balada que é jogador atualmente, né? Então o Larry Bird abandonou a equipe, né? Falando um pouquinho da história, o Larry Bird abandonou essa equipe dos Hoosiers, trabalhou um mês como lixeiro, né? Gari, coletor de lixo, e aí o Bill Hodges, que era o treinador de Illinois State na época, fez uma proposta para ele que ele já tinha recusado, falou, vem jogar aqui, que é uma arquirrival de Indiana, a gente sabe até hoje, e o Larry Bird foi jogar. Fez história. Final contra a Michigan State, né? Exatamente, ele foi o melhor jogador do basquete universitário da NCAA inteirinha em 1979. E aí ele chegou, foi o que você falou, ao Final Four, a final, né? Jogando contra o tal do Magic Johnson, que não jogava nada. Infelizmente perdeu, Michigan State de Magic Johnson ganhou. E aí ele seguiu essa carreira na NBA, que a gente sabe que foi muito vitoriosa pelo Boston Celtics. Mas Indiana State é um time muito interessante, né? Com muita história. Muito interessante, né? Sim. Mas essa temporada não tende a ser muito forte. A última temporada boa de Indiana State foi, se eu não estou enganado, 2 temporadas com o Jake Odum, que era o armador da equipe, bem interessante, que eles perderam para Wichita State na final do torneio da conferência e só por um jogo não foram pro March Madness. Foi a última temporada interessante dessa equipe de Indiana State. A última vez que eles chegaram no March Madness foi em 2011, né? Então faz um pouquinho de tempo, vamos ver o que eles podem fazer. Então, passando pela segunda posição de Indiana State, que quem sabe surge um Larry Bird aí, mas muito difícil. Não vamos exagerar, né, Rodrigo? Eu ia querer muito olhar essa conferência, se eu tentar surgir um Larry Bird. Sexto colocado, Leonardo Sasso, por favor. Pra mim, a equipe que melhor jogou na temporada passada, Evansville. Olha. Gostei muito dessa equipe de Evansville, porque tinha os 2 melhores jogadores da conferência, ao lado do Ron Baker e do Fred VanVleet, que já são as lendas dessa conferência. O DJ Ballantyne e o Egidius Mokevicius. Ballantynes remete alguma coisa, né? Mas não é o Valentine, né? Não vamos fazer confusão com o Denzel Valentine, que foi pra NBA. É o DJ Ballantyne. Mas eu pensei no Ballantynes do whisky, mas você pensa no jogador, tudo certo, você não bebe, tá tudo. Pô, também pensei no Dia dos Namorados, né, velho? Esse é um cara apaixonado, Leonardo. Que isso, né, velho? Tá mal esperamos pelo carnaval, mas prossiga. DJ Valentine, armador da equipe, também saiu já, se formou. O Egidius Mokevicius, lituano, foi um dos líderes de rebotes em todo o país, 14 rebotes de média. É absurdo. Isso é absurdo. Isso aí, na NBA já é absurdo, imagina no college, né? É um número absurdo mesmo, muito alto. E os 2 saíram, junto com o Mislav Brizoja e o Adam Wing, que eram 2 jogadores também da equipe. Agora somam um número, só pra dizer, 69% dos pontos da equipe. Só isso. Não tem como manter a equipe no mesmo nível pra outra temporada. Não tem. Mesmo que só se uma equipe como o Duke, Kentucky, que troca todo ano de time e o recrutamento mantém a qualidade. Né? Mas pra Evansville, por exemplo, que não ter essa fama, não tem como. E a referência é o Jaylen Brown agora. Não é o Jaylen Brown. Jaylen Brown. Não é o Jaylen Brown que foi para o Boston Celtics.
Não, esse aí é o Jaylen Brown. 10.8 pontos de média na temporada passada. Foi o único com mais de 10 pontos que ainda que retornou, né? Outros jogadores que foram coadjuvantes nessa equipe de Evans na temporada passada e que tendem a ter mais espaço agora. O Dwayne Gibson, o Willie Willey e o Blake Simmons. Mas nada muito de se esperar. Foi o que você falou, né? Que Evansville ficou em segundo lugar na conferência o ano passado, né? Com um recorde... Até a gente fala, foi o que eu te falei, um recorde de 25-9 no overall. Se a gente pegar uma SEC, uma ACC, 25-9 você se classifica para March Madness. Não, sem dúvida. Né? Mas nesses mid-majors é mais complicado. Então... Eu me lembro do jogo da final da Missouri Valley Conference, do torneio, foi Northern Iowa e Evansville. E Northern Iowa venceu no estouro do cronômetro com o arremesso do Wes Washington, que bateu no aro, subiu... Não, foi da cabeça do garrafão, subiu e entrou. Daí foi muito triste pro Moquevicius e pro Ballantine, que fizeram uma temporada incrível, não ir pro March Madness. Não ir pro March Madness é frustrante. Bom, então vamos ver que com essas perdas todas, né, vamos ver o que Evansville pode fazer. Então passando a 7ª colocação, por favor, Leonardo. Agora começa a ficar complicado, né? Começa a ficar difícil essa situação na Missouri Valley aí. Então vamos de Missouri State. Representando o nome da conferência. Com certeza. Missouri State de Decon Miller, que foi um dos melhores jogadores da equipe na temporada passada. Cestinha retorna para tentar fazer o Bears alcançar algo a mais, que é bem improvável, né? Essa 7ª posição já tá de bom tamanho para Missouri State. O Kamin Boone, que foi o segundo cestinha da equipe, se formou, e como o recrutamento não é nada interessante, a equipe deverá ter muita dependência do Decon Miller, né? Que foi o melhor jogador da equipe. O Chris Hendricks também é um jogador que teve uma certa notoriedade na temporada passada, deve ajudar o Miller na pontuação. E até um calouro que eu procurei alguma coisa dele, que tá tendo um destaque, assim, não era um jogador que é cotado como um dos melhores, é só 3 estrelas, mas que pode alcançar um tempinho de quadra aí, né? O Greg Williams, que vai ser certamente um dos armadores dessa equipe de Missouri State na temporada. Sim, o Filipão pira nesses caras 3 estrelas. Com certeza, esse é verdade. O Filipão aí, que pra quem não sabe, o High School Basketball Brasil, né? HS Basketball Brasil. HS Basketball Brasil é um cara que... Você quer ver 7 da manhã, um jogador que saiu de não sei onde, vai jogar em não sei onde, Texas, San Antonio, pode ter certeza que o Filipão vai nosso menino Filipão sabe tudo. E o Filipão, assim... Daqui a pouco vai ter uma homenagem a ele, né? Com certeza. Que sacanagem. O Filipão, pra quem não sabe, é um dos nossos editores do Live College, né? Faz parte... É o fundador, né? Que teve a ideia, né? Com certeza, juntou nós, né? Mas... É um garoto chamar uma equipe de apoio de qualidade, né? É um garoto que ainda participará dos nossos podcasts, estará algum dia com a gente. Bom, passando então, Sasso, vamos fazer igual o Zeca falou, não vamos perder muito tempo em time ruim. 8ª colocação da Missouri. Tá complicado. Agora fica difícil ser 8º, 9º e 10º colocado. Bradley foi segunda pior equipe, né? Se eu não estou enganado, na temporada passada. Sim, dentro da conferência, 3 vitórias e 15 derrotas. Tá ótimo. Dentro da Missouri Valley teve 3 vitórias, tá ótimo. 5-27 no overall, 5 vitórias e 27 derrotas. Então, diga-me sobre o Bradley, que ficará em 8º lugar, segundo as suas previsões. Os 5 principais jogadores da equipe, que não é algo muito bom, retornam. Já é um sinal positivo, mas nada muito interessante, porque o time ficou em penúltimo, né? Então, mas já tá subindo uma posição, tá ficando em 8º aí. Quem sabe? Se eu acertar, né? Pode ficar em último também, né? Nunca se sabe. Só se acertar, eu vou aí. O Dwayne Lautier Ogunlei, principal jogador da equipe na temporada passada, sendo um calouro. Lembrando que nenhum jogador teve mais de 10 pontos de média. Nossa. Nenhum. Entendi, esse time. Isso é incrível, né? Entendi. E o melhor jogador da equipe já deve ser um calouro. Oh. Deve chegar sendo um dos principais jogadores da equipe. Já chega com a 10 e a faixa, já? Já, com a 10 e a faixa, né, velho? Aquele capitão lá que já chega mandando um pedaço, né? O Coque Bar. Vamos ver o que ele pode fazer. Ele tem uma história bem interessante, eu vou falar depois dele aí, porque ele vai ter um título na conferência, então vou falar um pouquinho dele depois. Mas ele já deve ser o principal jogador dessa equipe de Bradley, que não tem muito a se dizer sobre os Braves.
Eu posso só falar uma curiosidade de Bradley? Já que o time é ruim, a gente fala uma curiosidade deles. Com certeza. Bradley teve, em 1981, Leonardo Sassi, nem eu, nem você éramos nascidos, diga-se de passagem, eles tiveram o jogo mais longo da história da NCAA, contra Cincinnati Bearcats. Foram 7 prorrogações, Leonardo Sassi. Você imagina o que é jogar 7 prorrogações? É cansativo. É cansativo. É o mínimo de dizer. Só que teve uma curiosidade ainda maior. No terceiro quarto da prorrogação, então a gente sabe que cola de primeiro tempo e segundo tempo. No terceiro quarto da prorrogação, o placar foi 0-0. E o maior placar foi 4-4 na quinta prorrogação. Então ficou ali 2-2, 2-2. E até na sétima prorrogação, Cincinnati fez 2-0 e venceu o jogo por 75-73. Eu acho que entregaram a sexta, né? Não aguentaram mais. Vamos acabar com isso logo. 7 prorrogações. A gente sabe que Syracuse jogou em 2000 contra Connecticut 6 prorrogações, né? Quase foi. Empatou aí com o maior jogo da história, mas Bradley segue nesse recorde com os Bearcats em 7 prorrogações. Bradley vive, hein? Quem zoa Bradley tá aí, ó. Recorde de prorrogações é de Bradley Victoria. Com certeza. Diga-me então a 9ª colocação, penúltima agora, que vai tomar o lugar do Bradley. Agora, o único time que está na conferência que venceu o March Madness. Exatamente. O único time. Loyola Chicago, de Illinois. Loyola. Vários trocadilhos. Várias piadinhas em homenagem ao nosso querido Filipão, então, né? Sim. Ele que é um grande Loyola, né? É uma brincadeira, Filipão. Sabemos que... Não sabemos também, né? Vai saber. Bom. É uma brincadeira. Ele vai falar que você é um gaúcho que curte o churrasco. Falar várias coisas, né, cara? Mas tudo bem, vamos falar de Loyola. De Loyola, de Chicago. Loyola tem várias... Foi o que você falou, é um campeão da... Campeão, 1963. Campeão. 1963. Acho que nem a minha mãe era nascida. Não, minha mãe já era nascida. Pode continuar, por favor. Fale de Loyola. Os 3 principais jogadores da equipe saíram. Então, um time que foi muito mal, já tem os 3 principais jogadores da equipe. Saíram o Montel James, que foi o cestinha da equipe, com 12,2 pontos de média, o Devon Turk e o Will Patterson. Então, o principal destaque do time é outro calouro. É o Cameron Satterwhite, que é a esperança dos Ramblers. O Filipão com certeza colocou ele no Twitter. certamente. Ainda mais que de Loyola, né? Com certeza. Com certeza falou muito da universidade. E o Milton Doyle, o único também jogador com mais de 10 pontos de média que retorna para essa temporada. Ele teve 11,2 pontos de média na temporada passada. Pode ser o ponto alto de Loyola aí para ajudar os Ramblers. Agora a média de pontos dos caras vai ser 50 por jogo, né? Vai depender da defesa. Então, foi um time que teve um recorde negativo ano passado, perdeu mais jogos do que venceu e não tem muito o que se esperar, né, desse time que só fica na frente, segundo o seu Power Rank, da última colocada, a nossa querida Drake, que é a única time que faltava de Missouri Valley. Vai amargar a última colocação de novo, né? Já Drake. Qual foi a campanha de Drake na temporada passada? 2-16, 2 vitórias e 16 dentro da conferência. No overall 7-24. Você imagina. Pelo menos foi melhor que Bradley agora. Você imagina. Exatamente, mas você imagina jogar 31 jogos. De 31 você perder 24. Você ganhar só 7. É complicado, né? Você deve ter um desânimo. O jogador deve dar um desânimo de falar, pelo amor de Deus. Muito desânimo. O que você me fala de Drake, Leonardo Sasso, por favor? Bom, eles têm um dos principais cestinhos da conferência, que é o Reed Timmer. Teve 16,8 pontos de média na temporada passada. Olha isso. Quem sabe ele briga até pelo prêmio de melhor jogador da conferência, mesmo porque o college ele não importa muito o sucesso da equipe, né? Exatamente. É mais que NBA. Não é que nem a NBA, que depende muito do sucesso do time. No college importa sim o sucesso individual. Então o Timmer pode ser que tenha uma temporada de novo de mais de 20 pontos. Quem sabe ele chega nessa temporada e com certeza brigar pelo prêmio de melhor jogador. E a única notícia interessante, né, dessa equipe de Drake, né? Outro time que apostou só no Junior College, não teve recrutamento. E as duas transferências não foram de chegada, e sim de saída da equipe. Então a pouca qualidade que tinha ainda saiu. O Kale Abrahamson, que eu falei agora há pouco, foi para Duquesne, né? E o Dominic Olejniczak, que foi para Ole Miss. Esse é um jogador bem interessante que muitos scouts falam que pode ter um tempo imediato em Ole Miss a partir de 2017, 2018, quando ele poder jogar, né? Porque agora vai ser redshirt. Redshirt, sim. Então, Drake mais enfraquecido que na temporada passada. Vamos ver o que eles podem aproveitar.
Sasso, voltando um pouquinho em Loyola, que você falou que eles foram campeões, eu tenho mais uma curiosidade. Pode falar do Loyola então. Vamos falar de Loyola, que eles foram campeões em 1963, em cima de quem? Você tem uma chance. Cincinnati Bearcats. Eles estão então. Bearcats estão em tudo, né, todos cara? os records. Tá colado em ti, né? Tu liga Cincinnati. Sim. Então Loyola, eles foram campeões em cima de Bearcats em 63, mas olha isso. Em 61 e 62, os Bearcats foram campeões nacionais. Que na época, nessa época de 62, 63, 61, eles estavam na Missouri Valley. Cincinnati é um time que migra, né? A cada 10 anos eles estão numa conferência, né? Se a gente até tivesse mais tempo aqui, né? Porque a gente não quer se alongar muito, eu poderia botar toda a lista de times que já participaram da Missouri Valley, que é uma lista muito grande. Sim, Universidades conhecidérrimas. E agora já reduz a 10 equipes, né? Sim. Bom, deixa eu te falar uma coisa que eu tava lendo no jornal um pouquinho, no aeroporto até, um pouquinho antes de eu vir embora de lá, de Cincinnati, as chances de Cincinnati para Big 12. Aguarde, Leonardo Sasso. Tem a expansão, né, da Big 12, que muitos times da American podem migrar pra lá. E Cincinnati tá na América, então vamos ver. Cincinnati tá na América. E Cincinnati gosta dessas saídas para outras conferências, então quem sabe pinta na Big 12. Dessas mudanças. Bom, então me fala você, com certeza ficou uma ótima frase. O seu freshman do ano, da Missouri Valley, o seu jogador do ano e o quinteto inicial, por favor. Vamos lá, freshman do ano, Cockbar de Bradley. Olha só as propostas que ele recebeu. Diga-me. E foi pra Bradley, né? Fala. Vamos lá, Indiana, Purdue, Butler, Miami, South Florida, Central Florida e Virginia Tech. Ele bateu com a cabeça antes de assinar o decidiu contrato, ir pra Bradley. Não é possível. Muitos falam que ele quer ter tempo e destaque imediato. Eu concordo com ele, vai ser com certeza na universidade que ele vai ser o cara. Mas ele poderia ter ido pra, vamos dizer, Indiana, Purdue, Virginia Tech, Miami, que teriam muito mais visibilidade, com certeza. E a história de vida dele é interessante. Ele começou a jogar basquete só com 17 anos quando ele foi pros Estados Unidos. Ele nasceu no Sudão, então eu sinceramente não conheci nenhum jogador que tinha vindo do Sudão. Senegal, ele veio do Sudão? Eu não sei se ele veio do Sudão, depois. Mas do Sudão não tinha conhecimento de nenhum jogador que tinha vindo do Sudão. E ele decidiu jogar pelos Braves, né? Então ele tem uma coisa que muitos scouts falam, que a maioria dos jogadores africanos não tem quando chega nos Estados Unidos. Ele tem um entendimento do jogo, tem o QI do jogo. Geralmente o jogador, como começa tarde, ele só tem aquele porte físico muito avantajado, mas não tem esse QI. E dizem que o Cockbar já tem esse QI de saber o que faz em quadra, tal, não toma decisões erradas. Vamos ver como é que vai ser basquete um pouco mais difícil, né, que o high school que teve. Então, como vai... Pra ficar de olho nesse jogador que, quem sabe, né, ele não se toca mais adiante, cresce na coisa e se transfere, né. Sempre acontece isso. Então. Com certeza. Leonardo Sassa, acabei de dar um Google aqui, enquanto conversávamos. Tom Maker, Sudão do Sul. Uau! Chama a cidade. Então ele veio do Sudão do Sul. Eu não sei se tem Sudão do Sul ou do Norte, mas... Tem Sudão do Sul agora também. Sim. Então, separa. Tom Maker, então, é quase compatriota dele, veio do Sudão do Sul. Eu lembrava que quando que eu escrevi uma matéria também na Time Out sobre o Tom Maker, era sobre o Sudão, mas... Continua, então, o melhor jogador, já que o Cockbar vai ser o melhor freshman. Quem que vai ser o melhor jogador? Melhor jogador, Brenton Scott. Brenton Scott de Indiana State. Vamos ver se honra, né, Larry Bird? Ele teve 14.6 pontos de média e 4.1 rebotes na temporada passada. Vai ter total espaço. Agora que o Devontae Brown saiu, vai ser a bola pra ele. E com certeza, a minha menção honrosa vai para o Reed Timmer de Drake. Quem sabe ele também não briga. Sim, e agora o seu quinteto Vamos lá, principal. Brenton Scott de Indiana State, Reed Timmer de Drake, Jeremy Morgan de Northern Iowa, eu até não falei dele, o melhor jogador defensivo da temporada na conferência da temporada passada. Então é um cara pra ficar de olho. Marquise McDuff de Wichita State, Makaio McIntosh de Illinois State. Muito bom. A menção rosa pra quem vai? Pra Paris Lee de Illinois State, Decon Miller de Missouri State, Connor Frankamp de Wichita State. Nós estamos numa sintonia que, assim, tá fluindo. É só Bruno e Marrone pra cima que tá nessa sintonia. Você não tá entendendo. Bruno e Marrone. Você não tá entendendo. Isso. Sucesso total aqui, né? Claro. Bom, perguntas, Leonardo Sasso.
Vamos para as perguntas ali, vamos ver o que temos aqui. Que Primeiro temos duas do nosso... Só colega nosso manda perguntas, cara. Isso é bom. As pessoas não estão querendo nada, né, cara? Não, mas é que essas duas conferências é difícil, né? Também. Tem que sentar o público, né? É claro, quando alguém tira falar de Kentucky, da SEC, da ACC, aí nego vai meter Daí bala. quer tudo. Vamos lá. Felipe Souza, Filipão, o Loyola. O East State tem chance real de chegar mais uma vez ao torneio da NCAA? Quer começar, Rodrigo? Não, eu não tenho dúvida que eles vão chegar. Eu não tenho dúvida. Pra mim, é o grande favorito. Né? Grande favorito. Agora tá mais disparado aí na Missouri Valley. Acho que chega. A gente sabe que é uma equipe. Não sei se vai ter o mesmo destaque, né? Das últimas temporadas, que chegou quase Final Four e tal. Que perdeu jogadores importantes, mas a gente sabe que eles estão num patamar acima dentro da conferência. Dentro da conferência são muito acima. Qual que é a outra pergunta dele? Também do Filipão, vendo os comprometimentos dos freshmen nesta temporada, qual equipe da Atlantic tem saiu na frente? Sobre a Atlantic tem, eu já falei ali do Derriant Jenkins, de VCU, que é o principal jogador principal calouro que veio dessa conferência. Então, pra mim, VCU sai na frente, muito por causa dele. Mas também tem o Dejon Jorreau de Massachusetts, que também é um jogador bem interessante, e até cotado com o mesmo overall dele, vindo no top 100 da ESPN. Então, Massachusetts com o Jorreau pra ficar de olho também. Mais perguntas, por favor, Leonardo. Temos aqui a Ítalo. Nosso colega Ítalo Bergamini, ele, que era o menino da chuva de Vila Velha. Virou menino da zica do Flamengo. Menino da zica do Flamengo agora, depois de ontem. Então, alguma universidade desta conferência já venceu o título nacional? Da Missouri Valley, no caso. Sim. Se sim, qual? E se não, quem chegou mais longe? Bom, a gente já falou de Loyola, né, que venceu em 1963. Nós tivemos alguns outros destaques, como o East State, que foi o Final Four em 65 e 2013. Então chegou fez mais sucesso agora na atualidade, né? Que foi com o time que o Ron Baker tava, o Van Vliet também tava, né? Sim, e Indiana State também em 79 foi vice-campeã, como tu já tinha falado, com o Larry Bird perdendo para Michigan State de Magic Johnson. E Bradley foi vice-campeão em 50 e 54. Os times que chegaram mais longe na Missouri Valley. Dos times que permanecem na Missouri Valley ainda, né? Poucos. Porque tem vários outros que já saíram da Missouri Valley. Leonardo Sasso, mais uma pergunta, por favor. Vamos lá, do Zeca, menino planilha. Quero saber se vocês acham que o senior year do Jack Gibbs pode ser do nível dos de McDermott e Fredette. Nossa, eu deixo pra vocês, porque eu não aguento mais ouvir de McDermott. Com certeza. Certamente, até porque a evolução que o Jack Gibbs teve desde a temporada de calouro, quando ele teve 6.8 pontos, para a temporada de sophomore, 16.2, e temporada passada que foi 23.5, então a gente nem sabe onde pode chegar o Jack Gibbs, né? Tem a tendência de aumentar ainda mais esse número de pontos, e o McDermott foi melhor jogador do basquete universitário com 26.5 pontos de média. O Jack Gibbs estava só 3 pontos. Não, foi sim, cara. Tá discutindo com o cara que é apaixonado pelo McDermott. Então... E olha só, muito vai depender da bola de 3 dele, né? Do Jack Gibbs também. E ele pode fazer, né? Ele teve 32% como freshman, 42,5% como segundo anista e 33,5%. Caiu muito no último ano dele, mesmo fazendo mais pontos. Então, se ele acertar a mão aí nessa bola de fora, muitos pontos irão para o Jack Gibbs. Muito bom. Leonardo Sasso, tem uma péssima notícia. Fale. Já acabou. Pô, acabou. Não é acabou esse rápido. Sucesso aqui. Muito rápido. Deixa eu só falar uma coisa sobre semana que vem. Surpresa para os nossos ouvintes. Quem será o nosso convidado sobre a ACC? A gente vai fazer um podcast especial somente sobre a Conference ACC, né? Que a gente sabe que tem times importantíssimos como Duke, North Carolina, Syracuse. Não revele o nosso convidado, mas qual será a sua expectativa para semana que vem, Sasso? Não vou revelar aqui, mas eu tô muito feliz que aceitou o convite, né? Sim, com certeza. Já é nosso parceiro, né? Nosso parceiro aqui, então vai falar muito. Podemos dar uma dica? Pode. Ele torce pra Syracuse. Então fica no ar. Pesquisem. O cara vai pesquisar, vai achar que é o Jimbo High, né? Não estamos nesse nível ainda. Ainda não, calma, daqui a pouco, quem sabe. Quem sabe, né? Mas é isso aí. Leonardo Sasso,
infelizmente, suas considerações finais, por favor. Bom, minhas considerações finais é que vocês acompanhem Atlantic Ten e Missouri Valley. Vamos bastante. Alguns jogos interessantes pra acompanhar. Falando sério mesmo, olho em Rhode Island, que pra mim vai ser o time que vai mais surpreender na Atlantic Ten. Na Missouri Valley, olho sempre em Wichita State, que é o time que... muito sucesso. Acho que é o programa de melhor desempenho das mid-majors nas últimas temporadas. Né? Sim, vai ter um destaque fenomenal. Com certeza, então... E se você quiser ver jogos bons aí, Drake contra Bradley, Drake contra Loyola, Duquesne contra St. Louis, jogaço. Sempre. Bom, então, Sasso, muito obrigado de novo. Como a gente falou semana que vem sobre a ACC. E seguindo os passos de semana passada, com quem iremos encerrar esse podcast maravilhoso? Quem vai ser a música do dia? Uma homenagem ao Zeca no último podcast lá para o Safadão, né? Nesse a gente vai fazer uma homenagem ao pior time da Missouri Valley. Drake. Vamos terminar com você. Vamos de Drake então. Sasso, muito obrigado, até semana que vem. A todos os ouvintes, uma boa semana e muito obrigado a todos. Tchau, tchau. On your ways, from way back way, you know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. In my hand, one more time before I go. Higher powers taking a hold on me.